O desenvolvimento do nosso mundo moderno depende diretamente de um fornecimento constante de energia. Das indústrias aos data centers que sustentam nossa vida digital, a demanda por energia continua em uma trajetória de crescimento acelerado. Para suprir essa demanda, utilizamos diferentes formas de conversão de energia. Hidrelétricas, que convertem a energia potencial da água em eletricidade, aerogeradores, que transformam a energia cinética dos ventos, sistemas fotovoltaicos, que realizam conversão direta da luz solar, e termoelétricas, que produzem eletricidade a partir da energia térmica gerada pela queima de combustíveis fósseis, como gás natural e carvão, ou por meio da fissão nuclear. No entanto, todo esse processo obedece a um princípio fundamental, a segunda lei da termodinâmica, o que significa que nenhuma transformação de energia é 100% eficiente. Inevitavelmente, parte dessa energia primária não se converte em eletricidade, mas é dissipada durante o processo. Essa energia perdida não desaparece. Ela é liberada para o meio ambiente na forma de calor. Nesse processo de transformação pode haver perdas na forma de resíduos sólidos e líquidos, ruídos e emissões de gases poluentes, como os óxidos de enxofre e nitrogênio. E são exatamente essas perdas do processo, esses poluentes, que se transformam em ameaças reais à nossa saúde, à resiliência dos ecossistemas e à capacidade de suporte do nosso planeta. O acúmulo de impactos ambientais atingiu um nível de alerta, tornando a pressão da sociedade e dos governos inevitável. Essa pressão pode resultar em leis e normas mais rigorosas, atribuindo cada vez mais responsabilidades ao setor produtivo por controlarem seus impactos ambientais e sociais. Pressionadas por leis e normas, padrões de boas práticas e pela sociedade, as empresas precisaram responder como controlar seus próprios impactos ambientais. A responsabilização pelos impactos começa pelo mapeamento do processo, identificando a cadeia de causa e efeito. Primeiro, a atividade geradora, em seguida, o aspecto ambiental, a interação com o meio ambiente, como o consumo de recursos e a geração de emissões, e, por fim, o impacto ambiental, a consequência real, como a poluição do ar e a degradação do solo. Apenas com esse mapeamento torna-se possível identificar e aplicar os instrumentos de controle adequados, sejam eles tecnologias, mudanças nos processos ou melhores práticas de gestão. Mas a aplicação desses instrumentos tem um custo. E aqui chegamos ao ponto central. Aplicar essas medidas de controle, seja para prevenir, remediar ou compensar, tem um custo. A questão fundamental é: quem paga essa conta? Quando a empresa assume esses custos em seu balanço, ela está internalizando seus custos socioambientais. Ela está pagando a conta real de sua operação. Quando a empresa falha ou se recusa a aplicar essas medidas, os custos não desaparecem. Eles são transferidos para a sociedade e para o meio ambiente. Isso é externalização de custos. Portanto, a escolha não é entre ter um custo e não ter um custo. A verdadeira escolha é sobre quem arca com ele, a própria empresa que gera o impacto ou todos nós. As consequências da externalização de custos não são apenas conceituais. Elas deixam marcas profundas e duradouras no meio ambiente. Um caso emblemático disso pode ser observado em uma histórica região de mineração de carvão na região sul do Brasil. Nessa região, centenas de minas alimentaram por décadas complexos termoelétricos a carvão. Hoje, com a operação industrial alterada e muitas dessas minas abandonadas, a área enfrenta um grave problema socioambiental. A questão central é que essas estruturas foram desativadas operacionalmente, mas não descomissionadas formalmente. Esse vácuo jurídico e gerencial, observado na região carbonífera de Santa Catarina, resulta em um desastre ambiental contínuo. A exposição dos rejeitos de carvão à chuva e ao ar resulta na drenagem ácida de mina, um efluente que contém sulfatos, hidrogênio, metais e que contamina o solo e os recursos hídricos da bacia local e bacias adjusantes. O resultado é um passivo de proporções gigantescas, documentado em ações movidas pelo Ministério Público Federal desde os anos 2000. São mais de 6.000 hectares de terras degradadas e mais de 1.000 quilômetros de rios impactados, um desafio que envolve órgãos fiscalizadores como o IBAMA e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Na prática, o lucro da operação foi privatizado, enquanto o custo da contaminação foi externalizado, tornando-se um problema de toda a sociedade.
Este é o resultado direto de um ciclo produtivo que não foi encerrado com responsabilidade. É um passivo ambiental que permanece e reforça a necessidade de uma fiscalização mais presente e efetiva do processo de descomissionamento, um dever que cabe a agências reguladoras como a Agência Nacional de Mineração para as Minas e a ANEEL para o setor de energia.